Nesse segundo vídeo, vou abordar a temática de autonomia e protagonismo estudantil na produção de aprendizagens. É aquilo que, de fato, o docente do século XXI precisa desenvolver em sala de aula. Mas a pergunta que a gente se faz, como desenvolver a autonomia e o protagonismo dos estudantes numa educação permeada ainda por muitos resquícios tradicionais? Bom, como eu já disse no vídeo anterior, as inovações elas ocorrem mediante uma inovação também curricular. O docente consegue modificar as práticas em sala de aula se também tivermos um currículo alterado, modificado. E se a própria instituição também se preparar para inovar. Em outras palavras, não se consegue fazer uma inovação ou promover uma inovação somente em sala de aula. É preciso olhar com mais carinho também na própria gestão, a própria mantenedora, enfim, todos os elementos de uma instituição precisam estar articulados e conectados para promover essas transformações. E esse conjunto de transformações impacta também na ação docente. Para que o docente consiga promover e incentivar a autonomia e o protagonismo estudantil, ele precisa desenvolver algumas competências, como, por exemplo, saber mediar conflitos, saber dialogar com esse estudante, apontar possibilidades, caminhos e assim por diante, né? Hoje, na docência tradicional, é muito difícil o docente conhecer a particularidade do seu estudante, porque ele prepara uma aula para ser exposta e a partir da visão dele, em outras palavras, nós preparamos no modelo tradicional a aula para nós mesmos. O aluno assiste aquilo que nós julgamos como docente ser aquilo que deveria ser ensinado. Nos modelos e cenários inovadores, o professor ele não prepara uma aula, e sim ele apresenta uma temática, contextualiza ela em um tempo pequeno e propõe atividades para que seu aluno as desenvolva. Depois tem o momento da apresentação dessas atividades, tem o momento da discussão dessas atividades e, por fim, o professor ou o docente ele entra com a parte do aprofundamento ou das considerações. Todos esses momentos que eu relatei, essas 4 etapas, né, que é a exposição, a resolução da atividade pelo aluno, a apresentação e o aprofundamento, vocês percebem que 3 momentos são os momentos em que o aluno tem a ação principal. Então ele promove essa autonomia e o protagonismo na medida em que, vamos pensar numa aula de 50 minutos, 35 minutos é o aluno produzindo e construindo conhecimentos e o restante é do professor. Daí talvez alguém que está me assistindo poderá dizer, então o docente perde seu lugar, seu status na sala de aula? Não, ele é tão importante como era outrora, no entanto a sua função se modificou um pouco. Hoje ele continua tendo sua particularidade, sua especificidade, no entanto ele propõe e põe essa especificidade a serviço do desenvolvimento de aprendizagem do estudante. Por isso, nós falamos que é preciso incentivar a autonomia e o protagonismo estudantil. Não é fácil para docentes que, por muito tempo, estiveram sempre ligados a uma forma única de ministrarem suas aulas, que é através da transmissão. E o aluno, por sua vez, reproduzia aquilo que ele aprendia sem nenhuma garantia de aprendizagem. Quando nós estamos trabalhando com a autonomia e o protagonismo estudantil, nós queremos que o docente desenvolva e, principalmente, esteja preocupado com o processo de aprender. Se o aluno não está aprendendo, está acontecendo alguma coisa para que isso não ocorra. E esse diagnóstico, o docente, quando está mais próximo do estudante, ele consegue perceber, avaliar e corrigir a rota. Portanto, nessa segunda premissa, que é incentivar a autonomia e o protagonismo estudantil, nós queremos que o docente perceba seus sujeitos em sala de aula, ajude-os a transformarem suas práticas e, principalmente, faça-os aprender. É isso aí, no terceiro vídeo continuamos nossa conversa.